Vamos à palavra do Senhor. Hoje eu quero ministrar a você sobre o tema pecados parcelados, pagamento à vista. Ora, se você não ouviu as duas últimas palavras, você precisa ouvir, porque talvez se for a sua primeira vez aqui, você pode ficar um pouco chocado com o que eu vou falar, mas acredite, eu vou te mostrar tudo na palavra de Deus. 1 de Pedro capítulo 3, verso 18, diz assim, 1 de Pedro 3, 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Eu queria que você repetisse isso, uma única vez. Isso é importante. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, essa é a tua palavra. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece de geração em geração. A tua palavra é eterna. Ó Deus, o teu reino não terá fim. O teu nome é santo. E nós te pedimos nessa noite, glorifica o teu nome. Espírito Santo de Deus, exalta a obra da cruz no nosso meio, enquanto abre a nossa mente, vivifica o nosso espírito, robustece a nossa fé, para que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. É muito comum aqui no Brasil, não sei se em outros países, mas aqui no Brasil, quando você faz uma compra e você vai efetuar o pagamento com o seu cartão, normalmente o caixa vai te perguntar assim: à vista ou parcelado? Em alguns lugares você pergunta assim: é com juros ou sem juros? Ele fala: não, até 12 vezes sem juros. Aí você fala: ah, não resiste. Que a gente gosta de uma prestaçãozinha, né? Eu amo a prestaçãozinha. Quando termina uma, a gente já está pensando em outra. Na verdade, eu digo sempre que se parcelar para mim, eu compro até um Maracanã. Você também faz isso, não? Mas isso não é um problema se você parcela a sua compra. O problema é quando você pega esse conceito do parcelamento e você traz para o relacionamento com Deus naquilo que tange ao perdão de pecados. A maioria dos cristãos não crê de fato no perdão total, completo e definitivo dos pecados. Ele crê que o perdão de Deus é concedido em parcelas, é dado em conta-gotas. Então, de uma maneira geral, os cristãos são ensinados que nós recebemos o perdão de Deus a prazo, ou seja, existe um processo. Eu vou a Deus, confesso o pecado, recebo o perdão. Eu peco novamente, eu volto a Ele, confesso novamente, Ele libera um pouco mais de perdão. E esse ciclo infindável, ele vai se repetindo na nossa vida. Cada vez que nós pecamos, comunhão é interrompida, voltamos e Ele diz: eu vou liberar um pouco mais de perdão na sua vida. Esse seria o que eu chamo aqui de perdão a prazo. Você tem que ir muitas vezes. Então muitos cristãos entendem que como os pecados são a prestação, porque você vai pecando a varejo, né? Você peca um dia hoje, peca amanhã, daqui você peca depois, né? Ele pensa também que o perdão ele vai vindo nessa mesma proporção. Mas esse ensino bíblico que eu vou falar para você é justamente contrário a tudo que você possa ter ouvido sobre esse parcelamento do perdão. Quando nós lemos o texto, uma coisa que fica muito forte para mim é quando ele diz assim: Cristo morreu uma vez por todas, uma vez só, o justo pelos injustos. Então, quando eu digo assim, pecados parcelados, pagamento à vista,
Eu falo da ação do homem e falo da obra da cruz. Nossos pecados, eles são produzidos diariamente, mas o perdão foi liberado uma única vez, de maneira total, completa e definitiva. E por que o pagamento foi à vista, não foi a prazo? Porque se o perdão for parcelado, é a mesma coisa de dizer que nós estamos na velha aliança. Há duas dispensações aqui que são confrontadas, a antiga aliança e a nova aliança. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia diz que a morte e ressurreição de Jesus nos introduziu na nova aliança. Mas se você disser, o perdão é parcelado, você voltou para a antiga aliança. Porque como que era na antiga aliança? Tanto no tabernáculo quanto no templo, havia na entrada dele um altar de bronze. Os metais na Bíblia têm significados espirituais. O ouro fala da glória de Deus, a prata fala da redenção, mas o bronze fala do juízo, do julgamento. E no altar de bronze era onde os sacerdotes recebiam as ofertas pelo pecado, pela culpa, e faziam o holocausto. O holocausto é aquele sacrifício onde a oferta é consumida totalmente, não fica nada dela. Ela é queimada porque ela é uma oferta pelo pecado, diferente da oferta de libação, a oferta de ações de graças. Havia uma série de ofertas que eram feitas no Antigo Testamento. Se você tinha um livramento, você ofertava. Se você teve uma grande conquista, você ofertava. Se nascia um filho, você ofertava. Se você casava, você ofertava. Se você vai para a guerra, volta vitorioso. Então tinha uma série de ofertas que eram feitas pelo judeu na religião judaica. E uma vez por ano, apenas uma vez por ano, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, o principal deles, entrava no Santo dos Santos, o lugar mais íntimo do templo, separado por uma cortina que pesava 480 quilos, 12 metros, 12 centímetros de espessura, e ele entrava lá uma vez por ano levando sangue do sacrifício do cordeiro, no dia da celebração do Yom Kippur, o dia do perdão. E ali ele apresentava a Deus aquele sangue. Se aquele sacrifício fosse aceito, a nação era abençoada, ia ter colheita, ia ter orvalho, ia ter bênçãos de Deus durante mais um ano. E quando estava vencendo aquele prazo para um novo ano, o coração das pessoas ficavam agitados, ansiosos, porque o sumo sacerdote iria entrar novamente. E poderia ser que ele fosse aceito, ou que ele fosse rejeitado. Se ele fosse rejeitado, o sumo sacerdote morria lá dentro. Deus não aceitou o sacrifício. O povo voltava destruído para casa, porque seria um ano sem orvalho, sem chuvas, sem colheita, um ano de sequidão, um ano de perdas, um ano de prejuízos. Então havia uma tensão muito grande para aquele momento. Além disso, entre um e o outro ano, as pessoas também faziam as suas ofertas privadas. Ora, se tinha uma oferta de pecado consciente, ele levava lá um cordeiro e o sacerdote apresentava 2 vezes por dia o sacrifício ao Senhor, às 9 da manhã e às 3 horas da tarde. O horário que Jesus foi crucificado, 9 da manhã, e o horário que ele morreu, às 3 horas da tarde, porque tudo na Bíblia é profético. Todos os dias alguém trazia um sacrifício, todos os dias alguém estava oferecendo um holocausto. Então a duração maior do perdão era a duração de 1 ano, entre a festa do Yom Kippur de 1 ano e do próximo ano. E aí tinha que começar tudo de novo, e a nação era perdoada. Eu não sei se tem alguém aqui que é católico praticante. Eu digo aquele católico que vai à missa todos os domingos. Você vai entender o que eu falo, porque todos os domingos você celebra a Eucaristia e você recebe o pão, a hóstia, que é o pão da ceia. E quando você recebe a hóstia, é ministrado um perdão. Então ele é um perdão que tem duração de 7 dias. Você tomou a hóstia hoje, você precisa daqui a 1 semana novamente, para acertar aquela semana para trás. E isso você vai renovando a cada semana. Então era
mais ou menos isso que acontecia na antiga aliança. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer uma boa notícia? Eu tenho uma boa notícia, a nova aliança não funciona assim. E agora vamos voltar ao texto de 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu, eu quero que todos digam isso, uma única vez. Isso é importante, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, por mim e por você, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia. Eu vou te mostrar aqui, olha, esse mesmo texto, na versão King James, que é a versão inglesa, que diz assim: também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. Agora veja, aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, porque ele não vai mais eximir o pecado, ele já eximiu o pecado. Agora ele vai brindar a nossa salvação, aleluia. Aqueles que nasceram de novo vão brindar. Quando ele voltar agora, ele não está resolvendo a questão do perdão na sua vida, ele vai brindar a salvação com os salvos. Olha esse mesmo texto na Bíblia, a mensagem. A morte de Cristo também foi um acontecimento único. Alguém me ouve? Um acontecimento único, mas foi o sacrifício que levou nossos pecados para sempre. Um acontecimento único que levou nossos pecados para sempre. Aleluia. Eu preciso que você entenda isso. Nós sabemos que os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes nunca tiveram o poder de perdoar pecados. Eles apenas cobriam parcialmente. Era mais ou menos o que acontece quando uma mulher vai ao shopping. Ela pega aquele cartão Black, Visa Infinity, Mastercard Black, The Platinum, e ela sai comprando. Ela vê uma bolsa, ela compra. Ela vê um sapato, ela compra. Ela vê um vestido, ela compra. Ela experimenta um perfume, ela compra, e ela vai pagando tudo no cartão de crédito. E ela chega em casa cheia de bolsas, e alguém lhe pergunta: e aí, está pago? Ela diz: está pago. Como você pagou? Paguei tudo no cartão de crédito. Mas eis que daqui a 40 dias a fatura vai chegar, não é isso? É aquele momento do choro, do ranger de dentes, né? A fatura chega, mas não havia pago, porque essa dívida aqui era o que acontecia no Antigo Testamento. Toda vez que uma pessoa pecava, o sacerdote oferecia um sacrifício, mas aquele sacrifício não era definitivo, porque o verdadeiro Cordeiro Pascual haveria de chegar, Jesus Cristo. Quando ele aparece, vai ser batizado no Rio Jordão, João Batista ergue a mão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, que saca, que quita o pecado do mundo. Ele era o verdadeiro Cordeiro. Até que isso acontecesse, eles estavam ali debitando, não é? Pagando no cartão de crédito. Mas, chegando à plenitude dos tempos, diz a palavra do Senhor, a fatura chegou. E essa fatura você não tinha como pagar. Porque o que você não percebia na antiga aliança é que você ia usando o limite do cartão e ele automaticamente ia aumentando, e aumentando, e aumentando. E talvez você nunca consultou e você dizia: nossa, eu acho que ainda não gastei bastante, porque ainda está passando. Já passou por aquela sensação tensa quando você dá o cartão e fica assim: ai, tomara que passe, tomara que passe, tomara que passe. Aí vem ali, né? Aprovado. Aí você fala: ainda tem crédito, ainda tem, né? E só que a fatura está aumentando. Mas há 2000 anos atrás a fatura chegou, e essa fatura foi entregue nas mãos do Senhor. E olha o que diz Colossenses 2,14: tendo cancelado o escrito de dívida, o boleto de pagamento, a fatura de cartão de crédito que era contra nós, que constava em ordenanças, em compras, em taxas, em mora, em off e tantas outras coisas, o qual nos era prejudicial, e o nosso nome estava no SPC, no Serasa. Eu estava todo endividado, eu não tinha como pagar. A Bíblia diz que Jesus Cristo pegou a fatura e rasgou-a, cravando-a na cruz do Calvário. Naquele dia ele quitou a fatura, e você passou a não dever mais nada. Diga aleluia, glória a Deus. Por isso que você tem que entender o perdão de pecados, como ele é concedido. Imagine que você
é uma pessoa tão correta, que você só peca uma vez por dia, e o pecado pode ser palavras, pensamentos ou ações. E todo dia você tem que fazer um acerto com Deus. Só que um dia você esqueceu de confessar o pecado. O que você teria que fazer? No dia seguinte você teria que confessar dobrado. Ficou acumulado, você tem que garantir a sua comunhão com Deus. Então, esse método a longo prazo não vai funcionar. Por quê? Porque a sua memória é falha. Você não vai lembrar de todas as coisas. Você já viu um ditado, a gente usava muito na adolescência, que diz assim: quem bate esquece, quem apanha lembra. Já aconteceu com você de alguém falar algo, você diz: olha, eu não me lembro. Ele fala: mas eu lembro até hoje. Você falou, você fez. Assim a nossa memória nos traz, porque quando você transgride e você é complacente consigo mesmo, você não vai lembrar, mas isso tudo estaria na memória. Então, nós não somos mais perdoados de acordo com a nossa memória, nós somos perdoados conforme a memória de Deus. Porque se fosse conforme a sua memória, eu poderia chamar qualquer um de vocês e dizer: vamos fazer aqui uma retrospectiva da sua vida. Lembra aí tudo que você fez para trás. E você ia lembrar de algumas coisas. Claro, eu não vou fazer isso, tá? E aí eu falaria: você já confessou isso? Isso também não. Isso também eu não confessei. Então a sua vida estaria bem complicada em relação a Deus. Então, se dependesse de lembrarmos de todos os nossos pecados para nós recebermos perdão, possivelmente alguns ficariam sem confessar por uma falha de memória, e aí voltariam a ser culpados e endividados diante de Deus. Por isso, o que Deus fez? Deus nos deu uma solução eficaz. Qual é a solução eficaz? Cristo Jesus. Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz foi a provisão de Deus para quitar 100% da nossa dívida. Ele quitou completamente. Você foi perdoado total, completa e definitivamente. Mas se você crê que o perdão é parcelado, você volta para a nova aliança. E você está dizendo que o que o sacerdote fazia era mais eficaz do que o que Cristo fez. Porque o sacerdote, ele tinha um pedido de perdão que durava 1 ano, e para muitos crentes não dura 1 ano, talvez uma semana, talvez um dia, e no outro dia ele está debaixo da mesma culpa e da mesma acusação. Mas a obra de Cristo, eu vou te mostrar, é superior. Então, Cristo Jesus foi o sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Alguém diga amém. Segundo, se o perdão for parcelado, o pagamento não quitou a fatura completamente. E aí nós temos um problema. Porque imagine que eu compre um carro para pagar em 60 parcelas. É bastante, mas ok. 60 parcelas. E um mês depois eu recebo lá um valor extra e eu digo: eu vou adiantar esse carnê. E eu chego lá e quito antecipadamente aquele carnê, que é uma coisa muito boa também. Não é verdade? Amém? Não? Eu quito antecipadamente, mas eu tenho lá 59 boletos com datas futuras, dizendo que eles ainda vão vencer no mês seguinte, e no outro mês, e no mês sucessivo, até a última parcela. Mesmo que no boleto a data da fatura seja futura, aquele carnê já foi quitado. Então, ele não tem poder, ninguém pode me cobrar novamente. Eu quero que você entenda que na cruz do Calvário, Jesus fez exatamente isso. Por isso Jesus morreu no alto de um monte, e o seu sacrifício, o seu sangue escorreu para frente e para trás. Quando ele morreu pelos seus pecados, você não tinha nem nascido ainda. Todos os pecados que você cometeu estavam no futuro. Por isso eu disse, ele pagou pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. O sangue escorregou, lavou você para trás e lavou você para frente. Quantos entendem? Então, quando Cristo morre na cruz, ele quita de uma vez por todas, e é isso que Colossenses diz. Ele pegou o boleto que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. E assim, é diferente, porque hoje muitos financiamentos que você faz
de casa, de carros, e esse ciclo que se faz aí, as montadoras fazem, a Apple faz, e tantas outras empresas, você sempre fica com um saldo devedor. Você paga uma prestação mais baixa, mas no final, se você quiser quitar, você ainda tem um saldo devedor. E muita gente pensa que Jesus fez isso. Ele adiantou as parcelas, mas agora você tem um saldo devedor. Não, não, amigo. Ele não deixou um saldo para você pagar. Ele quitou tudo. Definitivamente. Quando você entende sobre o perdão pleno de pecados, isso é uma das bases fundamentais para qualquer outro ensino bíblico. Você vai entender a prosperidade, você vai entender a saúde, você vai entender a harmonia familiar, o futuro dos seus filhos, sabe? Você vai entender o sucesso da vida, a vida cristã vitoriosa que o Senhor planejou para você. Tudo isso só é possível por causa do perdão de pecados. Por isso, essa é uma mensagem que tem que estar bem firmada, bem sedimentada na nossa vida. Alguém diz: pastor, isso aí quando a gente converte, a gente precisa ouvir sobre o perdão de pecados, mas assim que a gente amadurece, nós precisamos de temas mais profundos. Não, você precisa do perdão do início ao fim. O sangue de Jesus Cristo é como uma cachoeira que cai sobre nós diariamente, nos lavando e nos purificando de todo o pecado definitivamente. Então você não precisa viver sentindo-se culpado, humilhado, cabisbaixo, derrotado absolutamente. Todos esses sentimentos são fruto da culpa, são fruto da acusação. Por quê? Porque vira e mexe, você lembra do passado, e no presente você sabe que você ainda comete, e você sabe que no futuro você ainda vai cometer outros pecados. Mas eu quero que você entenda que de todos eles, você foi plenamente perdoado. Amém? Então, como é que funciona o perdão de Deus no dia a dia do cristão? Nós habitamos no mundo que a Bíblia diz jaz no maligno. Sofremos tentações das mais diversas possíveis. Vivemos num corpo de carne. Como é que eu lido com isso, pastor? Porque o tempo todo, como diz a música do Thales Roberto, todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam, mas eu escolho Deus. Como é que isso funciona na minha vida? A resposta está em Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, verso 1 diz: portanto, lembra do portanto? Portanto, diga agora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a questão é essa: você está em Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, ele diz: agora nenhuma condenação há. E o que isso é maravilhoso? É maravilhoso, sabe por quê? Porque se você ler esse texto hoje é agora. Se você ler amanhã vai ser agora. Se você lê-lo daqui a um mês vai ser agora. Se você lê-lo daqui a um ano vai ser agora. Ele é sempre presente na sua vida, na hora que você precisar. E o apóstolo Paulo, foi pela inspiração do Espírito que ele disse: já não há qualquer condenação para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Então, se você é um crente nascido de novo, se você é templo do Espírito Santo, assim como eram os membros da igreja de Roma, de Corinto, de Éfeso e de todas as igrejas, ele diz que nesse tempo presente, atual, nesse exato momento, não há nenhuma condenação sobre a sua vida. O perdão divino, ele pertence a você e a mim, e a todos que foram inseridos na família de Deus. Amém? Não é porque nós mereçamos, não é porque nós temos uma excelente performance espiritual, moral, não é porque nós fazemos orações, não é porque nós ajudamos o próximo. Tudo que eu estou falando para você não tem nada a ver com você, é baseado na obra da cruz, é baseado no sangue de Cristo. Amém? O perdão divino foi algo que Deus nos concedeu, não por iniciativa nossa, mas por iniciativa dele. Perdão divino alcançou a todos que estão em Cristo. Essa é aqui a questão. Você está em Cristo, o perdão é seu. Aí não há mais condenação. Mas enquanto estamos aqui na terra, enquanto estivermos nessa carne aqui, será papel do diabo trazer pensamentos, setas,
dardos inflamados sobre a nossa mente. E aqui, eu já falei para você, é o maior campo de batalha espiritual que acontece, são nos nossos pensamentos. É aqui que a guerra é travada. Mas a Bíblia diz que se você está bem firmado e você tem o escudo da fé, você consegue apagar os dardos inflamados do diabo. O inimigo atenta contra você, sempre no pensamento, fazendo você se sentir indigno de estar diante do Senhor. Mas a partir do entendimento da palavra, quando ele tentar trazer o peso de culpa, de condenação, com base naquilo que fizemos ou deixamos de fazer, seja presente, seja passado, seja há muito tempo, seja recente, eu tenho que dizer para ele: agora pois, nenhuma condenação há. Pastor, ele perdoou bastante, isso aqui foi depois, porque na mente de muitas pessoas é o seguinte: quando eu entrego a minha vida a Jesus, tudo que era para trás é perdoado, mas para frente, amigão, você tem que todo dia ir no tribunal diante do juiz, e de fato ele é juiz também, mas o juiz não só condena, o juiz inocenta, e no seu caso você recebeu a sentença justificada. Inocentado, você não tem que voltar. Uma vez que a sua causa já foi julgada, você não tem que ficar voltando lá outras vezes. Então a Bíblia diz que nós somos inocentados do pecado, mesmo que pequemos eventualmente. Foi o que Jesus fez por você e por mim, e garantiu com isso que nós fôssemos livres da condenação. Então lembre-se, Deus não fez uma obra incompleta quando Ele enviou Jesus para nos salvar. A sua obra foi plena, e nela está incluído o perdão total de pecados. Não tem a ver com você, você não entra na equação. Toda aliança foi feita entre o pai e o filho. Se você entrar, estraga tudo. Qual é a minha participação? Crer. E essa é a parte mais simples, mas é a parte mais difícil, porque as pessoas não querem crer, elas querem fazer. E se eu disser para uma pessoa, disser: olha, você quer realmente obter o perdão? Suba uma escadaria de 200 degraus, ela vai subir e ela vai se sentir aliviada. Você quer ser perdoado? Pega umas cestas básicas e ajuda quem precisa. Vai dedicar um dia da sua vida numa obra filantrópica, ela acha isso plausível. Mas ele diz: não, é pela fé, você tem que crer, o sacrifício foi feito, Ele fez a obra. Quando é que eu me aproprio dessa obra? Quando eu entro com fé. Então é importante você lembrar que no dia que você entregou a sua vida a Jesus, meu irmão, mudou tudo, não tem a ver com você. Deixa eu esclarecer isso de outra forma. Quando Deus mandou a 10ª praga sobre o Egito, o anjo da morte entraria na casa de todas as residências do Egito. E lá havia o povo judeu, o hebreu, né? O povo hebreu e os egípcios. E à meia-noite o anjo da morte iria passar. E a Bíblia diz que Deus então deu uma orientação àquele povo, dizendo: olha, cada família, pensa isso, a salvação sempre é para a família. Pastor, eu sou o único salvo na minha casa, mas Deus quer seus filhos, seu cônjuge, seus pais. A salvação é para a família. Cada família tomará o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Imolará o cordeiro e vai pegar o sangue do cordeiro e untar os umbrais da porta. Agora, essa marca do sangue ficava do lado de fora, mas a família estava abrigada do lado de dentro. Por que não era do lado de dentro o sangue? Por que era do lado de fora? Porque não é para você ver, é para Deus ver. Para quem está fora ver, o diabo vê, o Senhor vê, você não vê. E como é que eu sei que eu estou protegido? Eu creio que a marca do sangue está sobre mim. Muita gente está preocupada e dizendo assim: ah, pastor, e a marca da besta? Escuta, você não se preocupe com isso, você já foi marcado pelo sangue. Você não está vendo, mas quando você anda, o diabo sabe que você está marcado pelo sangue. E a palavra Páscoa significa pessar, em hebraico, passar por cima. Porque havia uma tradição naquela época que foi trazida para os nossos dias. Eu não sei quem fez isso, mas a tradição dizia que quando você casa, quando você entra em casa pela primeira vez, você pega a esposa no colo. Alguém fez isso aqui? Não levanta a mão, por favor.
Você pega a esposa no colo e você entra com ela e leva até a cama. Eu fiz isso com a minha esposa na lua de mel. Quando nós chegamos no hotel, eu abri a porta, e aí eu tinha treinado bastante. Pode deixar a esposa aqui. Peguei a minha esposa e entrei com ela. Eu falei, não, eu preciso fazer isso. E os rabinos dizem que era assim, quando você entrava em casa pela primeira vez, você passava por cima, você não podia pisar na soleira da porta. O visitante vinha, ele tinha que pisar na soleira, e ali ele limpava os pés. Mas quando você estava entrando na casa, você pegava a noiva é a igreja. Esse é Cristo que nos pega, que nos carrega, e você passa por cima, e você entra. E agora todo mundo sabe que naquela casa, quem mora ali está protegido, porque o protetor chegou. Agora o que aconteceu à meia-noite? O anjo da morte veio visitando o Egito. E quando eles chegam na casa dos hebreus, tem uma marca de sangue nos umbrais do lado de fora. Eu penso que o anjo da morte ficou confuso, porque ele tinha que matar em todas as casas, mas ele chega numa casa e tem sangue. Se tem sangue, alguém já morreu. Ele tinha que matar o primogênito, mas o primogênito já estava morto, o Cordeiro de Deus estava morto, aquela casa estava protegida, e é isso que significa a Páscoa para nós. Você também foi protegido pelo sangue de Jesus. E muita gente usa isso como superstição e diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Mas quando você fala isso com fé, você pode invocar sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu carro, e dizer, Senhor, cobre a minha família com o teu sangue. Senhor, cobre os meus filhos com o teu sangue. Senhor, cobre a minha empresa com o teu sangue. E onde há a marca do sangue, o anjo da morte não pode tocar. Por isso o diabo perdeu o direito de tocar na sua vida, porque você tem a marca do sangue. O que nós éramos? Nós éramos cegos, pobres, perdidos e pecadores. E o Senhor veio, estendeu a sua mão para nós. Amém. Não foi você que estava se afogando e foi nadando e se salvou. Não! Você estava morrendo, Ele foi lá e te resgatou. O salmista Davi diz assim, pôs os meus pés sobre uma rocha, tirou-me de um charco de lama e me firmou sobre a rocha. Não foi você que disse, eu li um livro aqui, 7 passos para ser salvos, e eu dei os 7 passos e consegui. Não, Ele é quem fez tudo. Ele é quem fez tudo. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo a respeito disso. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, não pecador. Jesus não é pecador, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esse texto, ele não diz que seríamos feitos no futuro. Nós fomos feitos. Você não será quando você morrer. Você não será se você viver uma vida assim assado, e no último dia da sua vida você será feito justiça de Deus. Ele diz que você foi feito porque Jesus se fez pecado por nós. Ele tomou o nosso lugar, e essa é a garantia da sua justiça. Qual era a nossa condição, irmãos? Nós estávamos atolados até o pescoço na lama, e Ele tomou o nosso lugar. E a Bíblia diz que agora Ele nos separou do mundo para pertencermos a Deus. E separado do mundo significa santo. Santo não significa pessoa perfeita. Santo significa a pessoa que é separada. Então eu separei, eu santifiquei esse copo para que ele possa ser usado, por exemplo, na ceia. Eu não vou usar esse copo para outro fim, para outra finalidade. Assim também o Senhor nos santificou, Ele nos separou. E no Novo Testamento, sempre que o texto é dirigido para qualquer igreja, seja Éfeso, seja Corinto, seja Colossenses, Roma, qualquer igreja, ele sempre vai falar nas suas saudações que esses irmãos são santos. Romanos 1,7 diz: a todos os amados de Deus que estão em
Roma, chamados para ser o quê? Santos. Isso é a saudação do apóstolo. 1 Coríntios 1, verso 1 e 2. Ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser o quê? Santos. Chamados para ser santos. Novamente aqui, escrevendo a igreja de Corinto, era uma igreja muito complicada. Você sabe o que acontecia na igreja de Corinto. Os irmãos disputavam dons espirituais. Quem falava em línguas mais do que o outro, quem profetizava mais do que o outro. Tinha um irmão que levava uma garrafa de vinho para a ceia e ele se embriagava e saía. Imagina isso acontecendo no culto hoje. Os irmãos disputavam tudo, um levava o outro na justiça, era uma confusão. E Paulo diz, no entanto, que eles eram santos. 2 Coríntios 1:2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Quando ele está falando de santos, ele não está falando de imagens, ele está falando dos filhos de Deus, amém? Diga para quem está do seu lado: oi santo, oi santa, né? Porque assim, olha aqui, vamos lá. Se é homem, se for homem, e o nome começa com vogal, é santo. Santo Antônio, Santo Expedito. Se começa com consoante, é São. Eu começo com o quê? Consoante. Então é São Ricardo. Estou dando a dica, né? Agora as mulheres são todas santas. Não importa se é consoante ou vogal. Santa Maria, Santana, Santa Ana, entendeu? Todas santas. Então agora você vai perguntar o nome da pessoa que está do seu lado. E se você não sabe, pergunte o nome dela e agora cumprimente ela devidamente com a saudação apostólica, né? Santo, são ou santa. Aleluia. Santo Alticione, né? Santo Alticione. Então ele teria que falar, né? São José. Ou são, ou santo, ou santa. Paulo nunca escreveu assim aos miseráveis de Corinto, aos perdidos da Galácia. Não, é sempre santo, santo, santo. Então essa nova condição, como o Senhor nos vê, só é possível porque o pagamento de Cristo na cruz foi completo. E como Ele pagou tudo, eu não devo mais nada. E como não há mais dívida, também não há condenação sobre mim. E como não há condenação sobre mim, eu desfruto de plena comunhão com Ele. Diga aleluia, dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Agora eu vou te falar a coisa mais poderosa que você já ouviu nesse ano de 2023. Sério. Isso é tão forte, é como eu vou jogar tipo uma dinamite no seu coração. E se você entender isso, você entra por uma porta onde você vai acessar toda e qualquer bênção que você deseja. Nunca mais vai haver limitações na sua vida. Você não vai mais ficar orando assim: Senhor, abre uma porta para mim. Você vai orar assim: Senhor, qual porta eu entro? Porque são tantas que o Senhor está abrindo diante de mim. Essa é a coisa mais forte. Se o perdão for parcelado, a obra de Adão é superior à obra de Cristo. E você precisa entender isso, porque toda a Bíblia é um confronto entre a primeira criação, a velha criação, e a nova criação, Adão e Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é superior a Adão. Mas se você dizer que o perdão é parcelado, você está dizendo o quê? Que a obra de Adão é maior do que a obra de Cristo. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos. E eu gosto do pensamento de Paulo, porque, irmão, olha para mim, você tem que construir um raciocínio bíblico, ok? Não um raciocínio natural, um raciocínio bíblico. E vamos entender com o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, 12, eu vou ler bem devagar, para que você possa receber essa palavra no seu coração. E eu tenho certeza que no final, você vai estar dando glória a Deus até o dia clarear. Vamos lá, verso 12. Portanto, assim como por um só homem
entrou o pecado no mundo? Raciocine comigo. Quem foi esse homem que introduziu o pecado no mundo? Adão, muito bem. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Presta atenção. Quando Adão peca, Adão é a cabeça de uma raça que Deus havia criado. A sua semente é contaminada pelo pecado. Todos que vêm da semente do homem já vêm contaminados. E a Bíblia diz: todos pecaram, porque todos pecaram. Ele não diz que todos pecaram quando cometeram o primeiro pecado. Isso é uma questão de natureza. O homem já nasce pecador. A goiabeira não se torna goiabeira quando ela produz a primeira goiaba. Antes de produzir a primeira goiaba, ela já é uma goiabeira. O homem não se torna pecador no dia que ele comete o primeiro pecado. Ele já nasce com a natureza pecaminosa. A Bíblia diz, no Salmo de Davi, que o homem é concebido em pecado quando o óvulo e o gameta se encontram. Ali, ele já é um ser desviado. Desviam-se os homens, diz a Bíblia, na sua concepção. Crescem proferindo peçonhas. Sabe o que é peçonha? Animal peçonhento. Jararaca, cascavel, escorpião, tudo que tem veneno. Aquela criancinha bonitinha, recém-nascida, de bilu, 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 já é uma natureza caída. É isso que ele diz. Vamos para o próximo versículo. Porque, é o 12, não, 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. A lei começa 400 anos depois de Abraão. Já havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. A lei foi dada em Moisés. Então já havia pecado? Já, mas não tinha lei para dizer que era pecado. Quando a lei aparece, então vem a constatação de que é pecado, ok? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Não tinha-se como saber se era ou não, mas já sabia que era, porque tinha morte. O homem já morria. A morte é uma evidência da natureza pecaminosa do homem. Por que Jesus ressuscitou? Porque Jesus não tinha pecado. Onde não tem pecado, a morte não reina. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Quem haveria de vir? Jesus. Verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, quem é esse um só? Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom, a graça de Deus e o dom, pela graça de um só homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Um homem trouxe a morte e o outro trouxe a graça, trouxe a vida. Olha o verso 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que a semente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, a ofensa de Adão, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a purificação. A morte entrou por causa de uma ofensa, mas a graça veio sobre todas as ofensas. Todos que ofenderam também, essa graça cobre. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, se por Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Aleluia. Ele está aqui fazendo uma comparação. Vamos lá. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Por um ato de injustiça, a condenação. Por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de um homem, quem foi desobediente? Adão. Muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só. Quem é esse um só? Jesus, a saber, Jesus Cristo. Então nós nos tornamos justos. Veja, você não fez nada para se tornar um pecador, só nasceu. Só nasceu pecador. Pergunto para você, quem ensina a criança a pecar? Tem um dia que a mãe senta com a filha e diz: filha, hoje eu preciso te falar alguma coisa. Tem situações que você vai precisar mentir. Precisa isso? Filha, olha,
Vai ter oportunidade, você ali, se você pegar e ninguém vê, é seu. A mãe fala isso para a filha? O pai fala isso para o filho? Não. Como é que ele descobre isso? Está na natureza. É a natureza dele. À medida que ele vai crescendo, vai só se manifestando. Mas a natureza já está ali, por causa de Adão. Isso é poderoso, porque o apóstolo Paulo, ele vai fazer essa analogia entre Cristo e Adão, esse paralelo. E a conclusão do pensamento dele está numa expressão que acontece ali no verso 15, mas que ela vai se repetir muitas vezes no Novo Testamento. E ela explode aqui no verso 17. Põe para mim o verso 17. Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Aí vem uma expressão, eu quero que você repita ela, diga muito mais. Vamos lá, diga muito mais. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Ele diz que a obra de Cristo é muito mais do que a obra de Adão. Não pode ser inferior. Se dissermos que pela obra de Adão o homem caiu de uma vez, mas pela obra de Cristo o homem vai sendo restaurado devagarinho, perdoado aos poucos, nós estamos dizendo que a obra de Adão é muito eficaz, mas a de Cristo ela não é tão eficaz. E na nova aliança a obra de Cristo é muito mais. Tudo o que o pecado faz, a graça faz muito mais. Por isso Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o estrago foi grande pelo pecado, muito mais será a restauração. Alguém diga amém. Se a queda foi muito grande, muito maior, muito mais será a regeneração. Se a ofensa foi muito grande, muito mais a abundância da graça. Se a perda foi muito grande, muito mais a restituição. Se o pecado foi muito grande, muito mais o perdão. Aleluia. Porque a graça, ele está dizendo, é maior do que a ofensa. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando? A graça é maior do que a ofensa, não é no mesmo nível. Adão pecou, Cristo morreu e agora igualou. Não, ele diz é muito mais. Na nova aliança, muito mais. Então tudo que você pensar dos estragos que o pecado trouxe na sua vida, pense hoje, pela graça de Deus, a restauração, a restituição vai ser. Porque o sacrifício de Cristo é maior do que o sacrifício de animais. A obra da cruz é maior do que a obra de Adão. Entenda algo. Você não fez nada para ser pecador. Você não faz nada para se tornar justo. Só crer. Só crer. Eu estou te dando a parte mais fácil. Por que você quer fazer alguma coisa? Você não tem que se autoflagelar. Você não tem que pagar penitências. Você não tem que se martirizar, nada disso. Você só precisa crer. Da mesma forma, você não fez nada para ser justo. Cristo fez, tomou o nosso lugar. Adão fez. Olha o que aconteceu com a gente. Um dia desse tinha uma youtuber dessa falando assim: quando eu chegar no céu, eu quero ter uma conversa com Eva. Ela falando, né? Aí ela estava reclamando de Eva. Ela disse que ela tinha que cuidar do cabelo. Ela falou: tudo em mulher é demorado. O homem vai sair, põe uma bermuda, a camiseta está pronta. A mulher faz cílios, pinta a unha. A minha esposa é assim: tem um dia que ela toma banho, tem um dia que ela avisa: hoje eu vou lavar o cabelo. Fala, ai, a sua também é assim? Tem dia que ela só toma banho. Ela fala: vou tomar um banho. Mas quando ela diz assim: vou lavar o cabelo, vai ler um livro, vai demorar. E ela estava reclamando da Eva. Entende? Toda queda que houve no mundo foi por causa de um só, por conta de Adão. A obra de Cristo não pode ser inferior. Ela tem que ser maior. E ela é maior. O sacrifício do Calvário é maior do que o sacrifício que os sacerdotes apresentavam diante de Deus. Então não dê mais ouvidos à voz do diabo que diz: você é um pecador mendigando o perdão divino. Não, o perdão do Senhor foi completo. Você foi plenamente perdoado de todos os seus pecados. Deus quer que você, não se lembre mais daquilo que Ele já se esqueceu. Não fique repetindo de Deus: pastor, e quando eu peco, o que eu faço? Confesse o perdão de Deus na sua vida. Confesse o perdão, já fui perdoado. Por isso que eu falo, irmãos, em paz no meu coração. Quando você entende isso, você tem uma
um estrado seguro para você caminhar. Você pode andar na presença do Senhor, sabe, sem medo, sem preocupação, sem temor no coração, medo da morte, medo disso, medo daquilo, absolutamente. Por quê? Porque uma vez que você foi perdoado, sabe, Deus deu o perdão completo. Do que você lembra, do que você não lembra, do que você confessa. Eu sei que isso já vai gerar perguntas e pessoas vão mandar. Hoje eu preciso até responder uma pergunta, mas eu prometo, semana que vem eu respondo sobre o que eu falei sobre a semeadura e a colheita. 3 pessoas mandaram, era para falar isso antes da mensagem. E alguém pode falar: pastor, eu não posso mais confessar. Não, você tem que confessar, mas você tem que confessar assim: olha, o sangue de Jesus já me purificou de toda injustiça. Martinho Lutero, ele conta na biografia dele que após a sua conversão, ele disse que um dia o diabo apareceu para ele. Eu não sei como é isso, que o diabo nunca apareceu para mim. E ele disse que ele tinha uma lista de todos os pecados que ele cometera, e começou a ler: olha, você está aí querendo mudar o mundo, mas você já fez isso, já fez aquilo, já fez... E ele leu uma lista, e ele falou: o que mais? E ele lia. O que mais? Ele lia. E outra hora ele falou assim: o que mais? Ele falou: acabou. Ele falou: de todos esses pecados, o sangue de Jesus já me perdoou. Mas muita gente aceita isso no passado. Eu estou dizendo, o perdão foi completo, total e definitivo, para trás, passado, presente e futuro. Ah, então posso fazer o que eu quiser? Que isso, irmão? O que Paulo diz? O grilhão que te prendia, as algemas foram quebradas. Você vai colocar algema de novo? Não faz sentido. Cada um vive de acordo com a sua natureza. Cada um vive de acordo com a sua natureza. E agora, na conferência, eu vou lançar um livro dia 15 de setembro. E o tema do livro, ontem que eu defini, vai ser Novo de Novo. Eu vou falar sobre a nova identidade de Cristo, novo de novo. Porque com Cristo é novidade todo dia. Todo dia. As misericórdias renovam, você é uma nova criatura, entende? As coisas velhas passaram, é uma vida de novidade. De novidade. Porque eu tenho que martelar isso na sua mente. No momento que você creu em Jesus, você foi marcado pelo sangue, sua dívida foi completamente quitada. Hoje não há mais culpa. E essa é a certeza que temos, que não apenas hoje, mas para toda a eternidade nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se nós queremos avançar na nossa vida espiritual, se nós queremos desfrutar de saúde física, emocional, precisamos estar muito conscientes como que opera o perdão na nossa vida. A operação do perdão é completa, é total, é definitiva. Irmão, vive em paz, vive em paz, vive em paz com Deus. A Bíblia diz: justificados, pois por Cristo Jesus tenhamos paz com Deus, paz com Deus. Eu declaro paz sobre a sua vida, paz sobre a sua casa, paz sobre a sua família, paz sobre os seus negócios. Shalom de Deus, paz completa, abundante. Você foi perdoado de maneira completa, total e definitiva. Pastor, e o meu futuro? Seu futuro é a eternidade. Amém? Amém? Glória a Deus.